ativista urbana Jane Jacobs defendia que as cidades devem se construir ao redor das pessoas e não das construções. E como que isso acontece nas cidades portuárias? Nesse episódio de Lendárias e Portuárias, vamos descobrir como a perspectiva de gênero transforma a relação entre o porto e a cidade. Que tal a gente imaginar a relação porto-cidade como um território de mais colaboração, mais transformação e impacto social? E para falar sobre isso, a Lud está lá no estúdio com duas mulheres incríveis. A Monize Jude Soalheiro, que é ouvidora da Autoridade Portuária de Santos, e também a Cláudia Felice, que é uma arquiteta que estuda a relação entre o Porto de Santos e a cidade. Vamos lá, Lud, eu quero conhecer elas. Hoje, nesse episódio do Lendárias e Portuárias, a gente vai falar de um tema essencial, que é a relação porto-cidade. É um tema super importante para mim, eu amo ouvir e falar desse tema, mas para qualquer pessoa que mora numa cidade portuária, seja uma mulher, seja uma família, seja criança, né, gente? A gente tem que lembrar que a cidade molda, a cidade é uma moldura para a nossa vida, como já diria Mia Couto. E eu estou aqui como essa temporada inteira, com duas mulheres incríveis, a Cláudia e a Monize. Quero começar agradecendo a Flávia, que já contou quem elas são, mas a vocês por estarem aqui, e também a Deep World, que apoia esse projeto através do Promicult, que é a Lei Municipal Alcides Mesquita, ou seja, é um projeto de incentivo à cultura, é um projeto de transformação cultural, porque a cultura é fundamental para as cidades, não é isso, meninas? Muito obrigada por estarem aqui. Estou curiosíssima para fazer. Hoje acho que eu vou perguntar, gente. Geralmente eu falo, mas hoje eu tenho muitas perguntas para fazer para elas. Cláudia, eu quero começar com você. Você é arquiteta. Você fez vários estudos e projetos ligados à questão da revitalização do Centro Histórico de Santos. Então, eu queria que você começasse essa conversa aqui colocando na mesa, né? O Lendárias e Portuárias está aqui para discutir essa intersecção de porto e gênero, né? Para a gente levar as oportunidades para mulheres, para levar, né, tudo que roda ao redor do porto e como as mulheres se integram nisso, né? E a cidade não pode ficar de fora dessa conversa. Então, conta aí, né? Por onde você começa a puxar esse fio desse episódio? Então, meu namoro com o Porto de Santos vem desde a época da conclusão do curso de arquitetura. A família da minha mãe, né, minha avó, são santistas, né, família, as mulheres santistas, e eu estava no final do curso de arquitetura, a gente tem que escolher uma área para objeto do nosso trabalho, né, o trabalho de graduação, né, o TCC. E aí, uma das vindas a Santos, trazendo minha avó, lá na Ponta da Praia, no caminho de volta, isso, na realidade, tem que colocar que os anos eram 1993. Perfeito. Ou seja, uma realidade completamente diferente, né? O ano que eu voltei para Santos, gente, adorei. Não tinha, né, perimetral, sim. Então era uma outra configuração ali no entorno do Porto de Santos. E aí eu me perdi no caminho. Né? Não tinha GPS, não tinha, a gente usava aquele livrão guia, sim, ainda, guia, acho que a Monize não era nascida ainda, e aí me perdi dentro do Porto de Santos, e ali eu fiquei maravilhada, era eu e minha vozinha num uninho pequenininho, com aqueles galpões maravilhosos, armazéns gigantescos, né? Paralelepípedo no chão, a gente se perdeu no meio do porto, e só tinha ali um e outro estivador, né, o pessoal carregando caminhão, e ali, como eu estava procurando uma área urbana para fazer o meu projeto de graduação, eu falei, é aqui, eu me apaixonei, aquele ano eu me apaixonei pelo Porto de Santos. Foi um insight que foi um assim, insight. Aconteceu falei, por conta do acaso. Tem que ser aqui, foi por conta do acaso. Legal. Na realidade, a minha infância, né, eu já fui criada em Recife, né, em áreas portuárias, né, cresci vendo os navios, né, meu pai era da Marinha, então tem toda uma ligação lá atrás. Então, eu me apaixonei, né, nessa perdida que eu dei aí na estrada, e eu falei, é aqui que eu vou fazer meu trabalho. Então, desde 1993, eu estudo o Centro Histórico e a área ali do Parque Valongo. Perfeito. Né? Então, eu terminei a arquitetura, fiquei um bom tempo, fiz diversas especializações, sempre na área histórica, que é o que eu gosto, né?
E aí, agora na pandemia, eu resolvi fazer mestrado. Aí eu vi que ainda, desde aquela época, 1993 até 2021 que eu entrei no mestrado, nada tinha sido feito, né? Eu olhei para tudo aquilo que 33 anos atrás eu tinha, né, estudado, feito efetivamente um projeto, né, para aquela área e nada tinha sido feito, né? Foi um projeto acadêmico que chegou projeto a ter acadêmico. uma interlocução com o poder público? Chegou a ser apresentado, mostrado, avançou nesse sentido? Não chegou a ser mostrado depois, mas a Autoridade Portuária de Santos, na época, me ajudou bastante na pesquisa. Perfeito. Foram portas abertas, né? Legal. Marinha do Brasil. A pesquisa foi bem aceita, né? Mas aí depois, não, enfim, a gente se forma e quer partir aí, correr para a vida, né? E a arquitetura, né, assim, tem um campo muito amplo, né, assim, e muito mais comercial, digamos Exato. assim, do que transformacional, né, e o mercado suga, né, não tem como. E infelizmente a gente tem que pontuar, né, que o urbanismo no Brasil não é dado o devido valor. E a gente não discute, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre esse assunto, mas isso me inquieta muito, né? Que a gente fala muito de saúde mental, da deterioração da saúde mental, dos problemas que a humanidade tem por causa do trabalho, por causa dos relacionamentos, por conta da complexidade do mundo, e a gente nunca discute a cidade no meio dessa equação, sendo que ela é uma das maiores fontes, né, de insatisfação nossa com a vida, né? Quem passa 2, 3 horas no trânsito preso, quem tá ali numa situação de insegurança, quem tá com uma calçada ruim, quem não consegue ter acesso, cara, tudo isso é uma fonte de deterioração de saúde mental absurda que parece que a gente tira da equação, parece que a cidade é invisível, né? Assim, eu fico muito inquieta com isso, não sei o que vocês pensam sobre esse assunto, mas é meio que uma agonia minha, sabe? E é uma agonia também quando a gente visita portos fora do Brasil, né? E a gente vê a relação totalmente aproximada, Perfeito. né? O turismo, a paisagem urbana, né? A gente olha para o horizonte, a gente consegue contemplar os portos internacionais, Perfeito. né? E aqui no Brasil não, isso é muito recente, né? Que tem acontecido em outros estados. Já quero perguntar, eu vou perguntar para você alguns exemplos fora do Brasil que eu fiquei curiosa e aqui no Brasil, tá? Mas segura aí, eu quero falar com a Monize agora. Monize, você é da autoridade portuária, né? Você trabalha lá, você atua lá num cargo de ouvidora, né? Assim, como é que isso chega, como é que essa questão da relação porto-cidade chega até você e qual é a sua ótica, né? Aí já tirando o ponto de vista de arquitetura, né? Mas o ponto de vista de quem está dentro desse ecossistema, né? Na verdade, eu estava como ouvidora até 2024. Perfeito. Até meados, né? Na verdade, de janeiro de 25, minha gestão foi de 2019 até janeiro de 25. E é justamente isso, né? Eu acho que na ouvidoria eu consegui ter essa visão. Entender que essa relação, né, da administração pública, de forma geral, né, que a gente está voltado ao porto, mas de forma geral, toda a administração pública ela tem que ter essa relação com a sociedade. Tem que ouvir o que eles estão, né, clamando, o que eles estão reclamando, o que eles anseiam da gente, né. E ali na ouvidoria eu consegui criar, né, ter esses olhos, porque quando a gente fica lá no nosso mundinho no administrativo, né, que não tem essa relação com o externo, a gente não imagina o quão isso impacta também, né, a sociedade lá fora. Então, quando eu trabalhei na ouvidoria, eu consegui entender isso, né, então eu falei assim, nossa, então é isso, até ver que há uma certa dificuldade de algumas pessoas de entenderem as diferentes competências dos órgãos, né? Perfeito. Então, a autoridade portuária tem as suas competências, a Receita Federal tem as dela, a Polícia Federal tem aquela, a Marinha tem a dela. A Prefeitura tem a dela. E assim, quando fala porto, parece que tudo cai na autoridade portuária. E não é bem assim, né? A gente tem um grande papel, essa questão da relação porto-cidade está sendo muito desenvolvida, né? Tem se buscado aproximar muito a relação com todas as sociedades, com a sociedade, com as cidades em torno do porto. Mas não é só a gente, né? Tem que ter um movimento conjunto com todos os órgãos, né? Com todos, até os privados mesmo, né? A gente fala muito no meu âmbito, né, do público, mas tem que ter essa relação com um todo, com todos os stakeholders portuários, né? Então,
eu posso dizer que eu consegui, pela ouvidoria, ter essa outra visão, né? Então, assim, nossa, realmente a sociedade anseia tais coisas da administração. E a gente talvez tenha começado a pensar nisso não faz tanto tempo, assim, né? Assim, parece que deu um clique de um tempo para cá. Eu tenho uma visão, assim, né, que eu faço essa brincadeira, que aí a gente pode concordar ou não aqui, que o Porto nem cidade é, né? Porque parece que a gente está, né, na cidade Santos. O Porto é federal, então o Porto é país, né? Então tem um muro que divide a cidade do país, né? Ou uma condição geográfica, e não tem o âmbito estadual ali no meio. Então é a divisa entre a cidade e o país, né? Então é agoniante porque é um negócio de viés internacional que fala de espaço e tempo, que são duas coisas totalmente ligadas à cidade. Mas, ao mesmo tempo, alguns tomadores de decisão, né, dos terminais portuários, por exemplo, até autoridades, não vivem a cidade, né? E isso, para mim, aí a gente também não precisa concordar, mas para mim é uma das fontes de distanciamento, Desse né? conflito, né? Desse conflito, exatamente. O que vocês pensam sobre? É complicado, né? Um projeto urbano funcionar, né? Obter êxito, é uma situação muito complexa do Porto, né? Sim. Como eu estava falando. Você tem a área é federal, aí tem a autoridade portuária administrando, aí você tem o governo federal lá em Brasília, aí você tem o poder municipal, o governo, a iniciativa privada. Né? Eu acho que talvez seja muito como aquele ditado, muito cacique. Muito cacique. Muito cacique para exatamente. E tem as barreiras físicas também. Aí tem a parte do arquiteto e urbanista, né? Do nosso olhar. Por que barreiras físicas tão grandes? Porque a gente não possa olhar, a gente não consegue ver um navio, né? Se você está passando de carro, né? Tem as barreiras. Você consegue na praia, né? Mas você não consegue em outros lugares, né? Só consegue ver de cima. Sim. Né? E quem consegue ver de cima, né? Precisaria realmente ter uma gestão melhor, né? Alguém que fizesse uma gestão para unir, né, os diversos olhares, autoridade portuária, Prefeitura de Santos, para dialogar melhor, né, entre os órgãos. Perfeito. O que você pensa, Moniz? Como eu falei, eu acho que essa questão vem evoluindo. Como você mesmo falou, né, o Porto é uma questão de ponto de fronteira. Então, não... há esse conflito também, porque, assim, é uma questão de segurança pública. Sim, né? Perfeito. Então, assim, o acesso não é liberado, tem um controle de acesso, a questão das barreiras físicas, elas realmente vão existir, porque os terminais precisam construir os seus armazéns. Sim. Ou se não tem um armazém, por exemplo, tem os containers, as pilhas de containers. Precisa ter segurança absoluta nesses espaços, exatamente. né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito complexa, mas que tem ganhado, sim, força, e de aproximar na medida do possível, né? Então... muitas ações já têm sido feitas, né? Até o próprio Parque Valongo. Perfeito. Eu acho que foi uma ação recente aí que trouxe mais essa aproximação, né? Porque são os armazéns antigos que foram reformados, né? Que as pessoas conseguem circular, né? Que as pessoas conseguem... viver ali, colocar o pé no cais, e viver a linha d'água, né? Exatamente. Que, assim, eu falo que é um processo de recuperação dessa linha d'água, né? O Parque Valongo, se você estiver assistindo e não for de Santos, né? Foi uma obra que ela foi entregue parcialmente no dia 5 de julho de 2024 para a população da Baixada Santista. Foi um evento que foi muito bonito olhar, assim, foi um dia bem emocionante estar lá, né? Eu estava lá nesse dia. Você vê o encantamento das pessoas, tal, mas ainda, né, a gente está gravando esse podcast em 2025, se você veio do futuro, fique com essa informação, mas ainda é um lugar que precisa de um esforço para as pessoas irem, né, por conta do acesso, ainda tem
as vias, né, de acesso, que são passarelas, etc., elas ainda não estão 100% prontas. Então, essa construção da relação porto-cidade está sendo feita ainda, né? A gente tem uma frase que o atual prefeito de Santos usa, que é: não existe cidade pronta. Eu concordo muito com essa frase. Ao mesmo tempo, eu acho que nessa questão da relação porto-cidade, a gente já devia estar mais pronto, né? Assim, foi o que você falou, né? Você fez esse projeto, teve esse olhar iniciando em 93, né, gente? A gente está em 2025, né? Você pode estar vendo esse vídeo depois dessa data, né? Então, é isso, assim. Adorei. Posso colocar algo com relação às Por datas? favor, tá falando? por favor. Então, eu tive esse olhar 33 anos atrás, né? Mas assim, desde a década de 70 e 80, ou seja, 43 anos atrás, eu Minha acho idade, importante gente. salientar que para ter esse pontapé inicial, né, com a inauguração do Porto Valongo, levaram 43 anos. Sim. É um absurdo. É a minha vida inteira, minha gente. É a minha vida inteira. Eu tenho 43 anos hoje. Quer dizer, eu vou fazer ainda, tá? Mas tá muito perto do meu aniversário, a gente gravando isso aqui, tá, gente? Lembrando, se você veio do futuro, não ligue pra nada disso, tá? Mas só pra você entender o contexto. Caraca, e muito por força da ação, né? Movida pelo Sim. Ministério Público. Eu acredito que se não tivesse sido... Eu sou bem pessimista quanto a isso. Eu acredito que se não tivesse sido por força do TAC, né? Do Ministério Público em cima, da Autoridade Portuária, Prefeitura de Santos, foi mais em cima dos dois, né? Sim. Tem os órgãos de preservação também, que assinaram, né, conjuntamente esse TAC, mas eu acredito que talvez a gente não tivesse visto o Parque Valongo se não fosse por força do TAC. E assim, ainda estamos vendo ele ser construído. É importante lembrar disso, né? Mas só para complementar, claro. né? A gente quer que vocês falem, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu tô aqui só fazendo perguntas. Não, mas eu acredito também que há uma questão de interesse também das pessoas, né? Sim. Hoje, com a internet, mídias sociais, a informação ela é muito rápida, ela é muito Sim. ágil. Então, as pessoas, eu sinto que elas se interessam mais. Perfeito. Então, talvez antigamente tivessem uma imagem do Porto, ele lá, eu aqui. Algo distante, né? Perfeito. Né? Até do crescimento mesmo da cidade, era uma coisa num lado da cidade, outra coisa no outro lado. E aí os dois foram crescendo, foram se desenvolvendo, e aí começou a aproximar um do outro. E aí vem a curiosidade, vem querer entender. O que a gente tenta muito também é passar a ideia de que, olha, o Porto não é só poluição, não é barulho, não é Perfeito. isso, né? É O isso Porto mesmo. não é isso. O Porto, ele é bom para as cidades, né? Então, acho que isso também vem do interesse das pessoas, em saber, em conhecer, em se aproximar. Não, é excelente esse seu ponto, Monize, porque assim, a gente sempre fala aqui no Juice, em todos os nossos projetos, Juice Hub, etc., da importância da formação do imaginário, né? Assim, a cultura transforma a política, né? A gente está fazendo lendárias e portuárias justamente por acreditar de fato nisso, né? E essa formação do imaginário que você acabou de falar é super importante para a relação porto-cidade. Por exemplo, eu acho que se a gente pegasse aí os anos de 2015 até 2020, né? Existiam muito menos conteúdos na TV, no jornal, desvendando o Porto na mídia, né? Digamos assim. Isso ajuda a formar o imaginário, que é uma das bases, né, para a construção do Porto-Cidade, dessa relação Porto-Cidade mais parceira, digamos assim, né? Então, concordo total. É a internet, é a curiosidade, é a cidade se expandir, é as pessoas passarem mais pela perimetral, né? Ao invés de só os caminhões, né? Tem tudo isso, assim. Eu sempre tive a sensação, passando, né, aqui pelo Porto de Santos, que é como se fosse um ambiente militar. Uhum. Eu acho que isso que precisava quebrar. Perfeito. É tão rígida a estrutura, é tanta falta de aproximação. Isso é físico mesmo, Sim. né? Que parece que é uma estrutura militar. Você não pode entrar. Eu sei que não pode entrar, não se deve entrar, mas você pode melhorar o visual, né? Para melhorar aí a paisagem urbana. Isso né? eu ia A gente perguntar. precisava ver o horizonte. Eu ia te perguntar isso, assim, o que melhora isso? De repente, por exemplo, uma das coisas que a gente viu surgir aqui em Santos, em Recife eu não sei como é, mas aquelas grandes empenas, né,
com uma arte de um artista incrível, né? Isso é uma das formas, talvez, de tirar esse aspecto, né? Paisagismo, né? Assim, você poder chegar perto, não entrar, mas de uma maneira caminhando, né? Que talvez seja um pouco a proposta do Parque Valongo. O que mais, além disso, assim? Gradis, que não seja aquele muro de concreto Perfeito, gigantesco, Perfeito. né? As passarelas vão ajudar a gente a olhar de cima, né? E ver, né, a paisagem mirantes, urbana ali embaixo. ou alguma Mirantes. coisa assim. Tá, perfeito. E a parte de comunicação também, você acha que é uma das Super questões, importante, assim? Tá, super importante. perfeito. E quais bons exemplos você pode contar pra gente que vocês viram aí pelo mundo? Assim, eu confesso que talvez a coisa mais legal que eu vi nesse aspecto foi quando eu visitei Le Havre, na Normandia. Eu não sei se fala Le Havre, tá, gente? Mas meu francês não existe. Mas na Normandia era, inclusive, coincidentemente, o ano que a cidade completou 500 anos. E, enfim, né, uma cidade que foi bombardeada, teve o dia D, teve toda uma relação com a arquitetura, com os prédios do Perret e tal, mas era dos artistas impressionistas e tal. E eu sou curiosa, né? Eu vou puxando o fio da cidade ali para entender a cidade. E aí eu lembro que a gente subiu no mirante, tinha um porto e tal, e tinha um negócio super colorido e lindo, maravilhoso, que eram 2 arcos de container. Eu nunca esqueço essa estrutura. Era como se fossem os containers, assim, inclinados, formando 2 arcos. Eu nunca esqueço essa escultura, porque era a coisa mais linda, era colorida, usando a estética dos containers, mas presenteando a cidade com uma grande obra de arte nessa celebração. E a temática dessa arte era a questão portuária, né? Então, eu lembro assim, eu falei, cara, que coisa legal, né? Transformando a estética do porto em obras de arte acessíveis para todo mundo. Eu falei, que exemplo de relação porto-cidade legal, assim, bem pensado, sabe? Que ocupa o imaginário, assim, é lindo. Eu vou ver se eu acho essa foto aqui para colocar aqui nesse episódio, tá, gente? Vou ver se o Gusta acha aí, para vocês verem o que eu tô falando, para verem como é incrível. Então, quais são os exemplos, assim? Esse é o que me marcou, mas para você? Para mim, Porto Madeiro. Porto Perfeito. Madeiro é único, né? Conseguiu revitalizar, requalificar toda a área portuária, virou uma área turística, né? Mundialmente frequentada. Perfeito. Lisboa também fez um bom trabalho, né? Mas acho que Porto Madeiro é o melhor exemplo que a gente tem. Que foi muitos anos usada como case aqui, né? Vocês ouviram? Sim, que vai ser o ouvi. nosso Porto... E é assim, gente, eu ouvia isso na década de 2000. Um dia vai ser, né? Assim, você começou antes a vislumbrar isso, mas eu comecei a ouvir na década de 2000, assim. E de fato, eu já tive lá também, é um exemplo incrível. E você, Monize? Eu conheço o Porto de Santos mesmo. Maravilhosa, defensora, é isso. Recentemente eu tive no norte da Espanha, né? Eu fui ali no Porto de Avilés, na Astúrias. Cidadezinha bem pequenininha, uma área portuária também. Não existe nenhum muro, é tudo grade. Mas aí a gente teve a sorte, né? Quer dizer, a Espanha, né, teve a sorte, Niemeyer doou uma obra para Avilés. Então a gente tem, numa parte que estava bem degradada do porto, ele construiu um monumento, né? As obras gigantescas de Niemeyer, que tem, né, as curvas, né? E requalificou toda a área portuária de Avilés. Le Havre também tem exatamente esse exemplo. Lá onde eles falam que é um intercâmbio de arquitetura, e acho que pela história ter essa questão, enfim, da arquitetura, dos primeiros prédios de concreto armado, tal, não sei por qual razão, aí realmente eu não conheci, não puxei o fio dessa história específica, mas tem um negócio incrível lá do Niemeyer, lindíssimo, né, e eles falam que é muito essa relação entre os países, né, mas entre como a arquitetura, né, é capaz de transformar uma cidade que tinha uma mononarrativa, né? Então eles falam que a obra do Niemeyer diversifica a narrativa da cidade, não é só uma cidade portuária, não é só uma cidade que se recuperou da guerra, é uma cidade com uma arquitetura incrível também. E onde o antigo e o novo convivem super bem, né? A arquitetura moderna e a medieval. E a gente não pode, com essa frase, né, deixar de citar aquela frase da Jane Jacobs, né, que é maravilhosa, que
ideias novas precisam de prédios velhos, né? Ou prédios velhos precisam de ideias novas. É uma coisa assim, que é basicamente o que o Porto talvez precise, né? Assim, e os usos combinados, né? Que ela os cita usos bastante. mistos, exatamente, né? A gente ama, é super entusiasta. E a Flávia, aqui na minha pauta, a Flávia traz referências muito boas, que ela traz aqui uma frase da May East, que diz o seguinte: se as mulheres desenhassem as cidades, elas seriam feitas para a proximidade. Maravilhosa essa frase, assim. E aí eu queria entender de vocês, já que a gente está falando de gênero, eu sei que o recorte de gênero não se aplica a tudo, né? Mas existe mitos, acho que você falou, Monize, né, da coisa de ser sujo, de ser do Porto ter essa imagem, né? E também para as mulheres fica aquela coisa, não, o Porto é um lugar inseguro, obscuro, né? Tem até uma deterioração, digamos assim, da imagem que as mulheres que estão no Porto não são dignas, né? Assim, como é que vocês veem esse recorte de gênero na relação Porto-cidade? Se é que existe, tá? Porque a resposta pode ser, não existe. Se é bom para um, é bom para todo mundo, né? Eu vejo que essa questão, ela tá também sendo superada, Eu né? acho que já foi, né? Assim, a gente vê ainda em certas profissões dentro do Porto, né, majoritariamente os homens trabalhando, Sim. atuando, mas as mulheres estão conseguindo seu espaço, Sim. né? E volta na questão do interesse também. Perfeito. Então, a mulher fala assim, não, peraí, mas eu posso, eu quero, eu vou, né? Independente de se só tem homem, se não tem, você é a primeira ou você é a última, não importa, né? Isso aí. Então, Temos assim, vários exemplos aqui na primeira e na segunda temporada de mulheres que desbravaram, mas tem primeiras mulheres em muitas coisas que passaram por aqui. Então, eu acho que isso é também uma mudança cultural, Sim. né? Das mulheres buscarem seus desenvolvimentos profissionais, seu sucesso, independente da área de atuação. Então, o que eu vejo, que isso está melhorando muito. Perfeito. Quando eu entrei na companhia, por exemplo, há 13 anos atrás, o cenário era outro, hoje já é diferente, Perfeito. né? Então, e não digo só no âmbito da companhia, digo no âmbito do Porto mesmo. Então, a gente vê que tá melhorando essa questão e que há espaço para todo mundo, né? Então, eu acho que todo mundo é capaz. É só o querer mesmo se interessar por aquilo e ir atrás, né? E também assim, né, ver exemplos, né, que é uma coisa que a gente buscou ao longo do Lendárias e Portuárias, primeira temporada, segunda temporada, espero que tenha a terceira aí, beijo de P-World, espero que tenha a terceira para a gente continuar mostrando esses exemplos, né, e porque de fato é isso, né, a gente só vai se encorajar quando a gente vê exemplos, né, eu acho que quando a gente vê o Parque Valongo, por exemplo, eu acho que outros projetos nascem a partir dali de ver, cara, se era uma área que estava tão degradada e as pessoas estão indo, né? Talvez o centro histórico se beneficie, né? É uma onda, né? Então acho que a gente está aqui tentando buscar onda baseada no que você pontuou. E você, Cláudia? Esse recorte de gênero e Porto-cidade. Então, com relação aos arquitetos e urbanistas, né, a gente sempre, exceto a Jane Jacobs, né, a gente sempre viu a maior parte dos urbanistas homens. E eu estava refletindo sobre isso. Eu acredito que, porque no Brasil, como a área do urbanismo, para você trabalhar com o urbanismo no Brasil, você tem que estar, na maioria das vezes, né, no setor público. Uhum. E muitas vezes os projetos urbanos, eles têm, em sua maioria, né, o interesse político por trás. Perfeito. E a gente ainda vê a maior parte dos políticos homens, infelizmente, né? Mas eu acho que isso vem mudando, sei lá, acho que mais ou menos 2000 para cá, eu vejo, né, mais mulheres trabalhando nessa questão no estudo Porto-cidade, mas eu acho que a justificativa para não terem tantas mulheres urbanistas famosas, né, conhecidas no nosso país, talvez seja isso, né, ainda o fato do politicamente a gente ainda ter esse histórico aí da maior parte dos políticos serem homens. E porque eu já tive no setor público também, né, eu vinha bastante em reuniões aqui na Autoridade Portuária de Santos, e era só eu de mulher. Um monte de homem.
E aí você... Era difícil. Assim, além de você vender a sua ideia, você tem que fabricar o seu espaço de fala, né? Uhum. Assim, a própria Jane Jacobs, né, é um grande exemplo disso, né, se for pensar. E ela não era urbanista, né? Ela influencia os urbanistas e as urbanistas até hoje, mas ela era uma jornalista, né? Assim, é uma pessoa que começou a escrever... A gente está falando da década de 50, tá, gente? Ou seja, muito tempo atrás. Ela começou a escrever sobre arquitetura e falar da relação, né, com a cidade, né? Porque o marido dela era arquiteto e ela começou a escrever numa revista de arquitetura. É uma história assim. E, tipo, é muito louco, porque a gente conhece muito pouco a Jane Jacobs aqui no Brasil. Assim, é a bolha da arquitetura, do design, e olhe lá, e quem discute tese de cidades que conhece ela, né? Assim, então é assustador, porque é uma mulher que foi uma voz e, cara, ela lutou pelo direito à cidade para as pessoas, né? Era um duelo, eram dois antagonistas em Nova York, a Jane Jacobs e o Robert Moses, né? Cara, ele foi a pessoa mais poderosa de Nova York por 4 décadas. E, tipo, a mulher, ele era diplomado pela Ivy League e a mulher era só uma jornalista canadense, entendeu? Não tinha diploma. Então, esses duelos emblemáticos, a gente precisa disseminar essas histórias porque elas são absolutamente inspiradoras. Quem viaja para Nova York hoje ama, Nova York, legal, consigo andar na rua... Tem muito da tese da Jane Jacobs ali, né? Então, acho que isso, pra gente aqui, pra relação Porto-Cidade, Jane Jacobs é a inspiração, né? Tem uma historiadora que você ia gostar de ler, Quem a é? Françoise Chouet. Não conheço. É uma francesa, ela morreu. Depois você vai me passar o Vou nome. passo por escrito. Ela morreu o esse francês ano. Tá difícil ela aqui, morreu com 99 anos de idade este Caramba. ano. Uma francesa historiadora, mas que escreveu muito sobre urbanismo e arquitetura. É muito curioso, né? Porque essa coisa do direito à cidade para mulheres, né? Ela tá muito também expressa no imaginário da cultura pop, né? Se a gente pega o filme da Barbie, né? Que discute muito gênero, gente, é sobre a cidade. E eu também fico chocada assim, como a gente discutiu tão pouco, né? A gente ficou muito ali, mas cara, é sobre a cidade, é sobre o direito à cidade, né? Se a gente for pensar, o filme é sobre isso, mas as pessoas não querem. Aí é uma coisinha assim que mora no meu corpo, mas as pessoas não querem discutir a cidade, elas acham que a cidade não existe, né? A cidade tá ali. Não tá, gente, a cidade é nossa, né? De uma certa forma. Gente, eu acho que eu vou perguntar pra Flávia o que a galera que tá lá na rua com ela pensa sobre esse assunto, sobre a relação Porto-Cidade. Lud, eu tô aqui com a Gabriela, ela é professora de inglês e eu quero saber... Morar numa cidade que tem porto, te dá vontade de trabalhar na área? Você já teve vontade de explorar esse setor? Eu já trabalhei na área por um bom tempo. Isso que me levou a querer estudar inglês, porque a gente sabe o quanto o inglês é necessário, né, na área do porto, comércio exterior. Então, realmente foi muito importante. Legal. E você, o que morar perto desse maior porto da América Latina significa para você? Para mim significa você ter contato com outras nacionalidades, porque você está o tempo todo fazendo a troca, né, de mercadorias. E eu lembro na época que eu escolhi o meu curso de comércio exterior antes de virar professora, eu pensei muito nisso, né? Não tem por que não trabalhar nessa área morando em Santos, sendo que é o maior porto da América Latina. Com certeza, fez uma boa escolha e, de uma certa forma, ainda continua na área, né? Realmente, eu tenho muitos alunos que são do comércio exterior, de logística, da parte do porto, né? E eles veem o quão é importante você ter essa segunda língua para se comunicar com os stakeholders, né? Se comunicar com os comerciantes é muito importante. Arrasou, Gabi. Obrigada. Obrigada novamente, Flávia Saad. Agora eu quero trazer aqui coisa polêmica, tá? Porque são Porto-Cidade, conflito, né? A cidade é um lugar de luta, né? A gente nunca pode esquecer disso. E a gente tem alguns conflitos aqui que eu quero listar para vocês e ouvir as nossas convidadas. Que primeiro, né, quando a gente tem um porto na cidade, tem aquela coisa do tráfego, né? O caminhão que tá lá, que atrapalha. E assim, não só na cidade, né, mas muita gente reclama da fila de caminhões quando tá descendo a serra para vir para a praia, né? Então esse é um conflito, né, que uma cidade portuária passa. A outra coisa é a questão do uso do solo, né? Então, gerar conflitos com outras atividades urbanas, como habitação, comércio e lazer. Então, as áreas portuárias tornam-se espaços de disputa entre diferentes interesses. O porto, gente, a gente tem que lembrar que assim, o porto trata, né, de duas coisas, que é espaço e tempo.
né? O espaço ocupado tem que ser adequado pelo container, né? Ou, enfim, pela mercadoria e com o tempo, né? Que aquilo ali tudo tem que funcionar na logística certa e no tempo certo, né? Querem comentar sobre esse assunto antes de eu entrar num outro que é mais polêmico ainda? Então, vou ficar com esse e você fica com mais polêmico. Maravilhosa. Pode ser. Eu entendo, né? Eu como moradora, né? Munícipe aqui da Sim. cidade, eu entendo esses apontamentos, né? Essa questão. Mas o que a gente precisa ter também, esses outros olhos, o porto, ele é muito grande. Sim, Ele gera muita riqueza para o país, perfeito. muitos empregos. Então, assim, não dá para ter tudo, né? Então, assim, a gente Sim. vai ter que conviver com os caminhões, com os trens, com tudo que envolve, né, a movimentação portuária. Então, a gente sabe que no país, né, a gente tem muita malha rodoviária, Sim. né? Então, assim, a gente não tem como fugir muito desse modal. Então, acho que é a questão só da gente entender, né, a grandeza do porto. Claro, tem as suas dificuldades, tem os seus conflitos, mas a gente também ter esse viés e falar assim, tá, então, se eu vou pegar uma portuária, eu sei que, sei lá, tá na safra e vai ter muito Perfeito. caminhão, por que eu vou pegar a portuária lá, a Avenida Perimetral? Perfeito. Se ali é uma via que é pra eles não podem andar em qualquer via da cidade. A gente pode, Isso mesmo. né? Então, assim, talvez ter mais essa empatia com o porto. Essa empatia, você falou um negócio muito legal que eu não tinha pensado, assim, né? Ficar ligado numa agenda, num fluxo, né? Assim, Entender, conhecer, é o que a gente já exato, falou, né? isso. É ter um interesse, É ir isso. atrás, buscar informação, entender por que é dessa forma. Onde eu entro pra saber quando tá rolando a safra? Onde é que você sabe disso? A gente tem no site do Porto muitas informações Legal. de movimentação, tem até previsão de navios, né? De quando vai atracar Uhum. navio, quando não vai atracar. A gente tem os mensários estatísticos, que se você mostra a movimentação das cargas. Então, assim, no site do Porto, ele é muito rico. Legal. Então, assim, para quem quer acompanhar a história, tem coisa de história. Quem quer acompanhar alguma coisa de, sei lá, integridade, governança, tem as Perfeito. informações lá. Movimentação portuária, tem as informações. É um site bem completo. Então, eu acho que é só ter esse interesse de entender a importância do porto, né? Perfeito. Eu, quando comecei a trabalhar lá, eu não sabia, né? Aham. Dizer, tá bom, vamos lá Sim. trabalhar, né? Fizemos o concurso, passamos. E aí, você começa a entender essa grandeza, você fala assim, nossa, então, peraí, Perfeito. né? Então, tudo que eu escutei até aqui não é só isso, né? Não é bem assim, né? E aí você fala assim, eu tenho orgulho de trabalhar lá. Só, eu trabalho no maior porto, gente, né? Perfeito. Eu tô aqui, tô ajudando pra Sim. isso, tô ajudando pro país, então talvez acho que falte essa visão, É né? interessante você falar isso, né? Porque assim, a gente também como cidade tem que entender que a gente é parte do país, né? E que a gente é um elemento Exato. essencial, né? E que Tanto em muitos Santos- empregos, né, passam pelo Sim. porto. Perfeito. E é o que a gente brinca lá, né? Se você puxar lá na sua árvore genealógica, Sim, algum parente seu já teve alguma interação sem com o porto. dúvida. Ou foi o vô, foi o bisavô, foi o tio. Sem dúvida. Tem alguém que trabalhou lá. Ou desembarcou, Ou aqui, desembarcou, né? ou passou por trabalhou, aqui, né? perfeito. Então, todo mundo tem um certo vínculo, né? Não Perfeito. adianta. Então, talvez ter essa concepção um pouquinho... E olha que legal isso também, um insight também que eu não tinha pensado, né? Quando você mora, né, num país ou numa cidade que está muito sujeita a estações do ano muito bem definidas, né? Se antes de sair de casa, você vai lá ver se vai chover, se vai nevar, se vai ventar, o que vai acontecer, né? Assim, a gente talvez não tenha, a gente não tem neve aqui em Santos, né? A gente não tem algumas coisas climáticas, né, que estão cada vez piores, né, com uma chuva intensa. Mas a gente também tem que entender esses fluxos, né? Assim, nunca tinha pensado nisso. É real, a né? temporada de cruzeiros. Aham, Você é traz isso. muito turista. Você sabe Exato. que naquele período, a movimentação ali perto do terminal de passageiros, Vai ser ou de caótica. vans, enfim, né? Quem Exato. faz o transporte de quem não mora aqui pra ir, Perfeito. você sabe que vai estar mais movimentada aquela A região. temporada de cruzeiro, gente, aqui em Santos, geralmente, tá? Pode ter alteração, mas é de novembro a abril, mais ou menos, né? Então, vai estar mais agitado esse período, ponto. Né? O hotel vai estar mais caro, ponto. É isso. É assim que o mundo funciona, né? Baseado na oferta
e na demanda, né? Então é isso. Eu vou deixar então o mais polêmico para Cláudia. Bom, a gente sabe que o porto tem impactos ambientais, né? Tem os particulados, tem cheiro, né? Tem 1000 outras coisas, tem 1000 histórias também, tá, gente? Que assim, eu lembro que eu era criança, eu ouvi uma coisa que fala assim, porque o lixo que tá na praia é um lixo que cai dos navios, né? E assim, você fala, tudo bem, você não tem muito senso crítico sendo criança, né? Depois que eu entendi que grande parte do lixo que vai parar na praia é por conta de um problema de falta de moradia, na verdade, e falta de saneamento, e não necessariamente por causa do porto, minha cabeça fez assim, ó, né? Caraca, eu achei que o problema eram os navios, e não são. É falta de moradia de um território específico da cidade que, né, as marés acabam trazendo. Então, às vezes você vê uma margarina lá de 1980 na praia, ninguém foi fazer um piquenique na praia com uma margarina de 1980, gente. Isso tá rolando ali há muito tempo, porque é lixo baseado, né, em situação de vulnerabilidade residencial, tá? A gente tem que cair. Essa é uma forma de você entender, né, que não é tudo culpa do porto também, né? Assim. O que você pensa sobre isso, Cláudia? Esse ponto que você colocou com relação à moradia, né, e o porto tem problema, né, com as ocupações irregulares nas margens, aí é um problema realmente do governo federal com os municípios, né, as prefeituras municipais. Perfeito. Eu sei porque quando eu trabalhava na SPU, eu tinha essas demandas, né, habitacionais, procura por áreas, né, onde Sim. colocar essa população, mas isso realmente tem que ser tratado a nível federal, municipal, e a autoridade portuária também tem que, né, dialogar. Perfeito. Porque tá dentro, muitas vezes ela está dentro do perímetro, né, do porto. E esse é um pequeno recorte, não sei se pequeno ou não, mas também tem uma outra coisa que é, de novo, né, a questão dos particulados, enfim, né, a questão do impacto no meio ambiente que o porto gera, né, assim, eu não vejo a população tão arisca em relação a isso, assim, a esse entendimento. Às vezes eu vejo gente falando do cheiro, né, assim, mas de resto eu não vejo essa discussão. O que você enxerga, assim, que dá pra gente melhorar, ou que a gente precisa ficar mais atento na questão meio ambiente? Eu acho que precisa ficar mais atento. Tem mais fiscalização também, né? Perfeito. Aí é o órgão estadual, né, eu acredito. CETESB. População, a poluição sonora... Ai, eu adoro ouvir um Um navio. monte de gente. Que eu ouvi, não é? Não, apareceu aqui mais de uma... Eu sou apaixonada. Olha só, gente, numa questão de ponto de vista. turista. Eu tô lá na praia, passa navio, eu tô tirando foto. Não, delícia. Não, mas é lindo isso, de verdade, assim, é lindo. É a relação do olhar estrangeiro com a própria cidade. E isso também faz parte da relação porto-cidade. Gente, não é romantismo, é real. É você ter esse olhar estrangeiro. E tem gente, o cheiro de açúcar eu não gosto muito, mas tem gente que falou aqui no Lendário, assim, eu adoro o cheiro de açúcar. Eu acho gostoso. Olha as memórias afetivas aí, gente, fazendo parte da relação porto-cidade. Tá bom, mais polêmico então, né? Minha mente é polêmico, mas aqui a gente deu uma leveza pro assunto, tá? Vamos falar o seguinte, desvalorização das áreas. É real ou não é? Porque assim, vamos lá. Vamos falar que o porto quer expandir, etc., tem uma valorização, mas em compensação, né? Existem estudiosos que falam que o Centro Histórico de Santos não vai acontecer da forma que as pessoas que amam a cidade querem que aconteça, por conta da extrema presença de particulados e de problemas ligados ao porto ali. O que vocês pensam sobre isso? Eu não sou pessimista. Maravilhosa, muito bom. Tem que ser otimista. Então conta pra gente, que eu preciso de otimismo, gente. Tanto que um dos objetivos do TAC firmado, né, para que o Parque Valonga acontecesse, um dos objetivos é a requalificação do Centro Histórico de Santos. Perfeito. Então isso aí está acordado, está firmado no papel, tem que acontecer. Mas você acha que as pessoas vão querer morar tão próximas do porto? Eu acho que a discussão dos mais pessimistas está aí. Mas assim, morar próximo, você diz, mas
toda a parte ali, ponta da praia, é isso. Obrigada. Né? É ali, isso. a estuário, tudo é próximo, É isso aí, né? Então, perfeito. e assim, o Porto, ele tem um planejamento, né, que eles chamam de clusters de carga, que eu acho que melhorou muito, né? Tudo isso, a questão do controle ambiental, da fiscalização, tanto dos outros órgãos intervenientes, como da própria autoridade portuária. Então, assim, Monize, eu não vejo também, assim, essa poluição toda. Não vejo. Perfeito. De verdade, né? Não é porque eu trabalho lá, mas eu realmente não vejo. Então, eu acho que vou ser otimista com a Cláudia. Excelente, maravilhoso, é isso. E talvez tenha que ter um pouco mais de incentivo, eu não sei, aí não tô dentro da Prefeitura Municipal de Santos, né? Mas para saber se existe incentivo de habitar para habitação. Perfeito. Né? De existem algumas coisas nessa linha, assim, também a discussão da questão do centro, tem vários projetos, várias ondas, né? Mas a questão de habitação agora são projetos, né? Que aí eu diria aí num pós-pandemia começaram a sair do papel, né? E o Parque Valongo, ele é um dos grandes indutores, assim, desse aspecto. Perfeito. Então, talvez não seja um desafio tão grande assim a desvalorização e a pauta do centro histórico justamente talvez seja um dos exemplos que a gente tem que acreditar, né? Mas, enfim, né, tem as áreas decadentes, né, também, que hoje você viu, né, assim, então elas precisam passar por esse processo, assim. E eu queria perguntar para você, Monize, assim, como você acha que a população pode interagir e pautar as suas demandas, né? Você no cargo de ouvidora talvez lidou muito com isso, né? Como é que a população age, assim, para ser parte da solução da relação porto-cidade? Acho que primeiro a gente tem que entender, né? Cada um tem que entender que a gente tem esse poder de participação e controle social. Não é só teórico. Pessoa, não é só teórico, né? Então, assim, independente de autoridade portuária ou qualquer outro órgão interveniente, procurem uma ouvidoria, procurem informações, você pode vasculhar o site, você pode pedir informações, ou você pode pedir providências, reclamar. Então, por exemplo, tô com alguma questão passando na perimetral, um semáforo não tá funcionando, ou uma sinalização vertical não tá boa, entra na ouvidoria, aí a gente, né, a empresa vai verificar quais são as possibilidades naquele momento, né, porque eu falo também, né, a gente tem como cidadão o poder da participação e do controle social, mas entender também que a administração pública também não é assim que resolve as coisas, exatamente. Né? Então, tem coisa que dá pra resolver na hora? Tem coisa que não vai ser na hora, mas vai ser em algum momento. Não cria a expectativa da velocidade do setor privado, que não é igual, né? Mas é importante que tenha esse feedback, né? Perfeito. Porque se também ninguém falar, tá tudo bem. Isso aí. Então, a gente precisa receber, né? Então, as pessoas busquem, façam suas solicitações de providência, seus pedidos de informação, que é o que a gente estava falando, né? Conheça, eu quero saber tal coisa do Porto, não achei no site, não achei em nenhum lugar. Abre um pedido de informação lá na ouvidoria. Tô vendo que isso aqui tá estranho. Não era assim, ficou assim, né? Tipo, uma das coisas. Ou então eu quero conhecer algum relatório X, eu quero conhecer os projetos, né? Você realmente ter essa aproximação. Esse protagonismo de cidadania também é parte da questão da solução, né, porto-cidade. E assim, isso que a Monize falou é bem importante, porque, assim, gente, tem uma amiga minha que fala uma frase maravilhosa, que eu não sei se é dela, mas eu vou mandar um beijo pra Dani Junco aqui. Ela fala assim: se não é verbalizado, não é um problema. Somos todos adultos. Então, assim, não adianta ficar reclamando com você mesmo ou você mesma, entendeu? Se tá com problema, reclama pra quem resolve. Ou resolve. não tem outra alternativa, né? Você reclamar não vai resolver o problema, né? Então, tem que verbalizar os problemas, né? A gente tem que dar o contorno pro problema pra resolver o problema, né? Fechou. Então, vamos lá, gente. A gente falou da falta de integração bastante aqui, né? E a questão dos impactos sociais negativos. A gente entende que tem a geração de emprego, que tem a geração de tributos para o município, que tem a geração de uma força econômica para o país, mas vocês veem impactos sociais negativos nessa questão da relação porto-cidade? O que vocês enxergam? Eu sei que a pergunta é difícil, tá? Que não é fácil.
existem hoje, né? Fato é que hoje em dia teve um impacto negativo, né? Essa separação Perfeito. do porto com a cidade, né? Tanto que a gente tem um entorno com Complexo, né? Complexo. Mas eu acho que dá para melhorar. Uma das coisas que é legal falar, assim, a própria cidade de Santos, né, ficou dividida com a questão da linha da máquina, né, assim, tipo, sempre a gente ouve, mudou o imaginário da cidade, eu moro antes perto da linha da máquina, depois da linha da máquina. E eu vi um relatório da plataforma Urbiverde, foi bem interessante olhar, porque eles mostram um relatório de cima, dos 645 municípios do estado de São Paulo, mas óbvio que eu olhei Santos, né, gente? E ele mostra bem a divisão de uma divisão por renda. E aí você vê, óbvio, né, a parte do porto, né, com a renda, né, das pessoas que moram super baixa, e tem uma divisão bem clara na questão da linha da máquina, assim, que você vê que ela é menos renda a partir dali. Assim, é bem curioso olhar isso sobre a ótica de renda, porque eu sabia que os imóveis tinham menos valor, mas eu não tinha visto, não tinha tido acesso visual ainda. E essa, para mim, é um dos impactos mais curiosos, assim, da relação porto-cidade, porque tá no miolão da cidade, não tá nem perto da orla, tá ali no miolão, né? Então foi bem... É um dos aspectos de impacto social que eu acho legal a gente trazer. Isso tem a ver com aquilo que eu estava falando das barreiras isso físicas, mesmo, né? Isso aí. As pessoas, o poder aquisitivo mais alto, eles querem ter um visual bonito, perfeito, né? Então, se você quebra barreiras e você começa a poder ver mais o horizonte, você cria paisagens urbanas bonitas, é agradável para todo mundo, todo mundo vai querer ver. Melhora a saúde mental, as áreas são valorizadas. Né? Exatamente, perfeito. Bom, gente, a gente tem aí duas palavras que eu acho que permeiam a questão da relação, intersecção entre a relação porto-cidade e gênero, né? Que é planejamento e cuidado, né? Assim, a gente precisa ter isso nas cidades. E as mulheres, né, têm literalmente uma habilidade incrível, né, de planejamento e cuidado. Tem mais alguma coisa da relação porto-cidade que vocês querem comentar? Que vocês acham importante deixar para essas mulheres que fazem parte do setor portuário ou um dia farão? Talvez citar uma das maiores economistas que a gente tem no país, Tânia Bacelar, pernambucana, a importância do Porto de Santos, né? É isso que despertar realmente a importância do Porto de Santos. Ela fez escreveu sobre um comparativo entre três cidades no país. Ela comparava Porto Alegre, que é uma capital, com Fortaleza, que é outra capital, e Santos, que não é capital. Perfeito. Né? Mas a importância econômica de Santos, ela não é só para a cidade de Santos, é para toda a região, é para o estado de São Paulo, é para o Brasil e é para o mundo. Perfeito. Então, assim, é importante que as pessoas percebam a importância do Porto de Santos, né? É para o mundo, ela não fica só aqui. Perfeito. Perfeito. Qual é a tese dela? Qual é essa triangulação que ela fez? Que as outras cidades, elas são capitais e Santos não é uma capital, perfeito. E tem uma importância muito maior do que essas capitais. Olha lá, gente, para nossa autoestima aqui, como cientista, muito bom, muito bom. E você, Monize? Eu acho que é isso. E assim, no âmbito mais voltado para as mulheres, né? Ir atrás, né? Se tem interesse, né? Ninguém é obrigado a querer trabalhar com alguma atividade, né? Portuária. Sim. Mas que se tem esse interesse, né? Que envolve muita coisa, o comércio exterior, essa logística, a movimentação de cargas. Como eu falei, eu fico lá. Toda vez que eu vejo um navio, aquela movimentação, eu fico... Porque justamente entender essa grandiosidade, né? Perfeito. E você fala, nossa, tá aqui do meu lado. Qual o impacto de um container ou de um granel que tá entrando no navio ou saindo do navio, pra onde ele vai, da onde que ele veio. O que isso vai virar, né? E você fala assim, nossa, isso tá indo pro outro lado do mundo, sem né? Dúvida. Então, assim, que as mulheres têm o espaço delas, né? Perfeito. Então, como a gente já comentou, mudou muito a cultura. Então, pras mulheres só vem. E assim, entender que eu acho que é uma coisa que me marcou muito na primeira temporada do Lendários e Portuárias, no primeiro episódio, a Fabiana, que é operadora de portainer, né, um equipamento que custa $10 milhões, minha gente.
ela falou assim, eu entendi que o Porto ia me... Não é exatamente isso que ela falou, mas o resumo da fala dela, tá? Eu entendi que o Porto ia me dar a mobilidade social que eu precisava para dar um futuro melhor para o meu filho, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que é a cidade dando uma oportunidade através do Porto. Você mora numa cidade incrível, trabalha num lugar ou num setor, numa vertical econômica, né? Das mais importantes para o país, que te dá oportunidades de ter uma cidade, estar numa cidade, enfim, que tem seus desafios, mas que é incrível, né? E, ao mesmo tempo, fazendo parte de uma economia, né, e de uma vertical econômica muito forte, né? Então, acho que é exatamente isso. Vocês se divertiram, meninas? Muito. Muito bom. Legal. A gente quer inspirar você que está assistindo aqui a fazer parte desse setor, a dialogar sobre esse setor, a compartilhar esse episódio com aquela mulher que ou está em transição de carreira ou está aí entrando no mercado de trabalho para considerar o setor portuário como uma grande oportunidade. Quero agradecer vocês, quero agradecer o time aqui que produz o Lendárias e Portuárias, quero agradecer Flávia Saad, que abriu este episódio e conversou com a galera na rua, e, claro, agradecer a Deep World, que através do Promicult viabiliza o Lendárias e Portuárias. E aí, gente, a gente está aí discutindo, né, um monte de coisa. Tem mais episódios essa temporada, hein? Não perde. E não deixa de assinar o canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você não está vendo pelo YouTube, tem em outras plataformas também. E compartilha para a gente atrair e falar aí mais de Porto, e mais de cidade, e mais de mulheres no meio disso tudo. Até mais.